Glória a Deus. Salmo 37, versículo de número 1, diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como luz e o teu juízo como meio-dia. Amém, pessoal? Pode fechar suas Bíblias. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, nós, olhando dentro desses salmos, o Senhor, Ele nos dá um conselho, Ele nos fala acerca de nós não se indignarmos com aqueles que praticam a iniquidade, com aquele que faz a iniquidade e nem com o malfeitor. Eu quero falar a todos vocês aqui acerca de muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. E você está caminhando na igreja, você tem buscado na presença de Deus. Então o diabo, ele trabalha de uma forma para confundir a mente daquele que serve ao Senhor, daquele que busca ao Senhor. Ele quer confundir você com a prosperidade do outro, com a vitória do outro, com a bênção do outro. E para isso acontecer é fácil, mas você tem que ter a sua mente blindada e acreditar que o Senhor é o Deus da justiça. O Senhor é o Deus que vai te dar uma bênção, que não vai te trazer dores. O Senhor é o Deus que vai te dar algo que ninguém pode tirar da sua vida. E o Senhor vem falando, Ele fala: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e serás verdadeiramente alimentado. Nós devemos continuar. Você não deve parar em hipótese nenhuma de fazer o bem, em hipótese nenhuma de fazer o que é correto, porque uma hora Deus vai te surpreender com o milagre sobrenatural dele da fé. Aleluia. E ele diz aqui, no versículo de número 4 de Salmo 37: deleita-te no Senhor também, e Ele te concederá o desejo do seu coração. Deleita-te pode ser confia no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós não tomamos, irmãos, nenhuma atitude sem consultar o próprio. Eu lembro que Moisés, Deus envia Moisés, ele fala assim para Deus: olha, Senhor, eu vou, mas eu só vou se o Senhor for comigo. Isso é confiança, isso é pegar e descansar no Senhor e confiar. Irmãos, nós oramos porque Deus sabe tudo e nós não sabemos nada. Nós oramos porque Deus sabe tudo e nós temos que descobrir o centro da vontade de Deus para o diabo não nos enganar, porque o príncipe desse mundo, ele vai lutar para nos condenar, mas o Deus vivo, ele vai lutar para levar nossa alma também para o céu. E cabe a você obedecer. Aleluia. Quem está me entendendo, levanta a mão, glória a Deus.
E no versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele tudo. Sabe quando que Deus para de ser seu tudo? Quando a sua confiança nele acaba. Quando você começa dando os seus jeitos. Tem coisas na sua vida que você precisa viver experiências sobrenaturais de Deus. Você está me entendendo? Tem pessoas que não veem a providência sobrenatural de Deus. Sabe por quê, irmãos? Não entregou de fato a sua vida a Jesus. Não entregou de fato o teu caminho a Jesus. Quando você entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, o demais vai vir na sua vida. Em Mateus 6,33, Jesus falou assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quem está me entendendo? Isso é entregar os teus caminhos ao Senhor. Jesus falou: as aves não plantam, não semeiam, mas elas têm um alimento, porque o Pai alimenta elas. Quanto mais você e a mim. Mas sabe o que está acontecendo, meu amado? Muitas pessoas estão desesperadas e acabam tomando posse daquilo que nunca foi bênção de Deus para a vida deles, dizendo que é bênção. E abrindo a boca: é bênção, é bênção. E no fato, foi o diabo que colocou aquela situação na frente dele. Por quê? Em primeiro lugar, ele começa a ter inveja do ímpio. O ímpio está dando certo, o ímpio está isso que você não sabe. Irmãos, quando a Bíblia fala para nós não termos inveja do ímpio, quero dizer a você: não existe inveja santa, inveja é inveja. Quando a Bíblia diz: não tenhais inveja do ímpio nem do pecador que prospera na tua frente, é porque aquele que diz servir a Deus, às vezes deixa o seu coração se levar e abre o teu coração para entrar uma inveja. E nós devemos bloquear isso na nossa vida, porque Deus tem coisas grandes para nós. E falando sobre experiências, aquilo que eu consigo fazer com as minhas forças não vai se manifestar a glória de Deus. Irmãos, tem coisas que a pessoa fala assim: eu vim aqui na igreja e liguei uma lâmpada. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Estou exemplificando de coisas que todo mundo pode fazer. Eu fui lá na igreja, fiz isso, mas ter uma experiência sobrenatural com Deus é totalmente diferente. Você ter uma experiência sobrenatural com Deus é quando você faz algo e vê o agir sobrenatural de Deus. Quando você recebe algo que o médico fala assim: não tem jeito, eu busquei Deus, fiz um voto no altar e Deus me respondeu com fogo, eu estou curado, eu estou abençoado, aleluia. Buscando sua facilidade pelo que ela pode fazer. Eu já fiz isso para Deus e vou receber o sobrenatural. Irmãos, existe muito mais que você pode fazer para Deus. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Sabe o que Ele está falando? Eu estive meditando esses dias muito nesse salmo. Deus está falando que todos vão ver a sua justiça. Porque quando você sai e o sol está aberto ao meio-dia, não tem como você não ver ele. Sabe o que Deus está falando? Que Ele vai fazer você sobressair da onde você está e vai mostrar a todos a glória dele que foi manifestada na sua vida, na sua família. Aleluia, aleluia. Quem está crendo nisso? Levanta a mão e dá glória a Deus. Quem crê na justiça divina, levanta a mão e dá glória a Deus. Porque Ele fará sobressair. Não vai ser mulher, homem, não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, porque, meu irmão, confiar em Deus é diferente de confiar
num pai e numa mãe da gente. Você fala assim, mas confiar em Deus é mais fácil. Não, irmão, Deus é Espírito. Você não está vendo nada? Vamos botar, eu peço um socorro a Deus. Meu carro quebra na rua, eu peço um socorro a Deus. Automaticamente, o que eu vou pensar? Ligar para pai, meu bem. E ele tem moto, nem carro ele tem. Porque se eu ligar para ele, pede a Deus, mas liga para ele. Porque se eu ligar para ele, ele vai ligar para todo mundo que ele conhece. Ó, Tiago está em tal lugar, precisa de socorro. Mas quando eu peço a Deus, às vezes é diferente. Eu não estou vendo, não tem como eu ligar fisicamente, mas falar eu tenho. E daqui a pouco Deus vai e envia providência. Eu me lembro uma vez que eu estava em um determinado lugar pregando. Quem tem experiência com Deus passa por coisas, irmãos, que parece ser fácil. Meu carro quebrou. Estava eu, Luciano e Alexandre nessa época. Meu carro quebrou na frente da igreja, um Gol Bola que pegou fogo na época. Ele quebrou. Aí um olhou para o outro, o carro não pegava, quebrou, abriu o capô, olha nada. Falei, varão, acabamos de orar, pegar a revelação, curar enfermos, expulsar demônio. Saímos aqui, a surpresa que nós temos aqui é o carro quebrado. Eu fui, dei um soco no volante, falei, em nome de Jesus, você vai ligar agora. Quando eu bati a chave, o carro ligou. Nem a bateria caiu depois de tentar várias vezes. Aí eu fui, falei assim, caramba. Aí o rapaz, que isso, varão? Xingou, varão? Eu falei, não, varão. A emoção foi tão grande que eu falei, caramba aqui. Tem situações que Deus vai te mostrar o poder dele. Aqui está me entendendo? E você precisa disso. Não pensa que quando Deus te abençoar, quando Deus fazer a justiça dele na sua vida, não vai ser assim não, meu amado. Ó, eu estou aqui, ele vem aqui, vamos supor, ele é debochado por todo mundo, ninguém acredita, aí Deus vai e abençoa. Você acha que só eu e nós que da igreja vamos saber? Não. O bairro todo vai saber, a cidade de Campo vai saber, o estado do Rio vai saber, o mundo todo vai ver o que Deus fez na sua vida como luz que brilha ao meio-dia. Aleluia! Porque Deus sabe o processo que você está enfrentando e não parou e não desistiu. Pecar, todos nós vamos pecar, meu irmão. Nós temos diferença de pecado um do outro, mas todos nós vamos pecar. O apóstolo Paulo falou, todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Mas irmãos, quando o véu do templo se rasgou, Jesus nos deu livre acesso ao Pai e perdoou nossos pecados. Então, não se preocupe em falar assim, ai, a pessoa vai ter que pagar o que ela me fez. Não se preocupe, a justiça não é minha nem sua, a justiça é divina. E a maior justiça de Deus na sua vida não é fazer quem te feriu sofrer, é abençoar a sua vida e te dar uma nova história. Glória a Deus. Quer justiça melhor do que ser um vencedor, meu irmão? Um dia eu passei por uma situação de injustiça e falei assim, Senhor, essas pessoas que praticam injustiça com a minha vida, só o Senhor matando elas. E eu um dia no carro revoltado, irmãos, porque você é humano e eu também sou, e a gente faz essas coisas. Eu estou falando que você também pensa. E um dia, eu enfrentando essa injustiça, eu comecei falando com Deus, porque a gente não tem outra pessoa para falar. Porque quem é de Deus quer falar com Deus. E eu sozinho no meu carro, espírito falando. Falei, Senhor, tem coisas que a gente nunca fez, e a pessoa fala que a gente fez, e espalha para todo mundo. E você é injustiçado em coisas que não é. E a gente sabe quem está praticando a injustiça, mas a gente não pode fazer nada como humano.
a justiça do Senhor só matando essas pessoas. Na mesma hora que eu orei dessa forma, nesse momento de fraqueza, e muita fraqueza, que a gente não deve orar assim, na mesma hora que eu comecei orando, o Senhor botou na frente do meu carro as pessoas que praticaram injustiça com a minha vida. E Ele falou assim: você quer que eu mato? Pega você uma arma e vai lá e mata então. Ali eu levei um tapa de Deus. Por que eu quero que um Deus que é bondoso e faz justiça da forma dele, faça justiça da maneira que eu quero? Aí eu falei: Senhor, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Se você não faz nem tão pouco eu, segue a sua vida. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Você esperar o sofrimento de outra pessoa é errado. Seja você a própria bênção na sua vida. Ei, você vai passar por dores. Filho pode te trair, pai, mãe, mulher, marido, amigo, vão te decepcionar, irmãos. Mas o Deus da Bíblia nunca vai te deixar. Se você invocar, Ele vai te dar força e graça para vencer e superar tudo. É só fazer o que a Bíblia diz. Se te mostrar fraco no dia da angústia, a força é pequena. Mas se você se fortalecer, você vai romper a angústia, você vai romper a luta e vai sair dela vencedor, meu irmão. As pessoas falam assim: eu confio no Senhor. As maiores experiências que a gente tem com Deus, da confiança em Deus, é quando Deus coloca e permite um ente querido nosso no hospital, que não tem como ninguém visitar mais. Aí você tem que orar de casa, o milagre acontecer lá. Aí você é obrigado a aprender a confiar. Quando tudo está mais ou menos, as pessoas confiam. Não. A palavra que eu tenho para você hoje: não se preocupe com a vida de outros. Deus, Ele tem compromisso com você, e Ele fará a justiça na sua vida. Ele vai te mostrar a glória dele na sua vida. Aleluia. Ele está me entendendo? É Ele que faz. Irmãos, olha que versículo. Deus fazer sua justiça sobressair. Amados, nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos ou pedir a Deus. O nosso problema, nós devemos confiar que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor vai fazer a vontade dEle, do jeito dEle. Mas a maior vitória e a maior justiça na nossa vida não é alguém sofrendo, é você saindo da sua luta mais do que vencedor. É você sair da fase de derrotado para vitorioso. Não existe maior recompensa para aquele que te traiu, é ver você vitorioso em Cristo Jesus. O diabo, quando você aceita Jesus, ele já tem um plano para a sua vida. Olha, 6 meses, 3 meses na igreja, perdão, é o período da paixão. É o período, 3 meses convertido, que a pessoa não vê defeito em nada na igreja, no pastor, na pregação. Quando você entrega a sua vida totalmente para Jesus, você vê a glória de Deus. Até os defeitos da igreja você fica satisfeito. Com 6 meses, muitos já começam a querer saber demais. Olha, isso aqui eu não concordo muito não. E começa a questionar coisas que ele nem aprendeu ainda. E nesse período de 6 meses, ele começa também a ser confrontado, que as coisas não é do jeito que ele pensa, é do jeito que Deus pensa e do jeito que a igreja é. Com 1 ano, ele aprende que na igreja tem que ter regra, disciplina, confronto, ensinamento, obediência, que não adianta ele passar o pano, fazer o errado, que Deus depois vai cobrar, meu irmão. Não adianta você dizer: irmãos, 1 ano, aí começa. Existem aqueles que começam
começa que nem conheceu a Deus, irmão, porque não tem nem a alegria do Espírito Santo. Mas existe aquele que já começa carimbado, entrega de fato o coração, o corpo, alma e espírito. Aleluia. Eu não estou falando o que não está na Bíblia. A semente foi semeada à beira do caminho, em solo rochoso, nos espinhos, e foi semeada em terra fértil. Em solo rochoso, o que aconteceu? Nasceu. Mas o que acontece com a planta que nasce em solo rochoso? Ela fica até bonita, mas depois ela morre, porque não conseguiu formar raiz. A planta plantada, jogada semente na beira do caminho, o que acontece com ela? As aves vêm e comem, e não dá tempo nem de nascer. A semente que é jogada no meio dos espinhos, ela nasce, mas os espinhos que estão ao redor, que é os prazeres desse mundo, as propostas desse mundo, as coisas desse mundo, abafam de tal forma que a semente não nasce e morre antes do tempo. Mas existe a semente que é lançada em terra fértil, que ela vai nascer no determinado tempo e vai dar o seu fruto, 30, 60 e 100 por um, meu irmão. Espero que você seja essa semente plantada na terra fértil, aleluia. Ele está me entendendo? Que vai dar o seu fruto 100 por um. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Irmãos, confiar no Senhor é algo profundo, é acreditar naquilo que não existe, é acreditar naquilo que você não vê. É igual a gente chega aqui e fala assim com o discípulo: olha, quando nós estávamos para comprar esse terreno, nós fomos lá no Vale do Lagoa das Pedras, e Moisés falou: pastor, eu vejo nós trabalhando numa obra. Isso já faz 6 anos. Ele falou: pastor, não sei o que vai acontecer e como que vai acontecer. Uma semana depois nós estávamos trabalhando aqui. Como não acreditar que era um propósito de Deus, irmãos? Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, e do jeito dele. Eu me lembro, irmãos, há 13 anos e 7 meses atrás aproximadamente, eu estava andando aqui pela rua do bairro. Eu vi, se eu não me engano, no posto médico, algum lugar aqui. Eu fui para casa e eu tive um sonho. Irmãos, eu tinha 3 meses de convertido. E nesse sonho, o Senhor falou assim: você vai ser pastor dessa igreja. E me mostrou uma igreja aqui nesse bairro. E eu me perguntava: Deus, mas eu não faço parte desse ministério. Como assim? Perguntei a um amigo meu, fiquei sem resposta do mesmo jeito. Ele falou que era mistério de Deus. Ficou quieto. Isso é mistério de Deus, ele não vai me explicar mais nada. Eu queria que o mistério fosse revelado. Ele falou. Falei: mistério? Irmãos, e no sonho eu via meu pai aqui, minha mãe, meus irmãos no culto, dentro da igreja, e eu era pastor dessa igreja. Eu não desisti. Você sabe as lutas que eu já passei na minha vida. Passou-se anos, irmãos, anos, ó, até que chegou um dia, nós ficamos no aeroporto, debaixo de água, sem som, confiando no Senhor. O microfone pingava assim, por causa da água molhava, até pagando aluguel, as pessoas faziam questão de humilhar a gente. Um dia eu falei: Deus, o Senhor pode enviar. É que nós fomos para a igreja de Travessão, nós fizemos esse propósito no vale, irmão, no meio do mosquito, na oração,
no jejum, e Deus bradou de uma tal forma, e eu estava lá entregando, até que Moisés falou sobre esse, e nós compramos aqui. E tudo que Deus falou se cumpriu. Você chega aqui no culto, tem vezes que tem 5, 6 sobrinhos meus aqui dentro do culto, meu pai, minha mãe se converteram, tem outros demais irmãos meus, meu irmão foi consagrado pastor nesse altar. Sabe o que eu quero dizer para você? Você entregou os caminhos do Senhor? Confie, irmãos, porque o problema que vir, ele vai passar e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse, vai cumprir. O tempo vai passar. Já se passou 14 anos desde essa promessa. Um dia eu chegava com a minha pastora, ela falava assim, devagarzinho, você vai batizar sua família, seus irmãos vão se converter. Rapaz, ela falava assim, eu falava amém. Mas irmão, a realidade de quem não tem ninguém da família na igreja é diferente. Você vê um cenário totalmente ao contrário, o diabo de todas as formas destruindo. Mas uma palavra simples dentro da igreja, as campanhas que eu fiz, as orações que eu acreditei, fez o milagre acontecer. Assim vai ser na sua vida. Nem tudo está perdido, teus sonhos não morreram, a tua história não acabou, a tua história não chegou ao fim, o teu projeto não chegou ao fim. Deus vai visitar a sua vida, aleluia, e Ele vai fazer sobressair a tua justiça como o sol no meio-dia. As pessoas podem ver todos os problemas que eu passei, mas elas veem também o milagre de Deus que me alcançou e que alcança a tua vida. Cada culto que tem aqui, a gente vê a glória de Deus se manifestar. Sabe o que é isso? É uma entrega a Deus totalmente. Quando você dá o teu coração para Jesus, a tua alma para Ele, a sua história muda. E é Ele que faz. Quando você para de crer da forma humana, porque humanamente falando, irmãos, eu me lembro, irmãos, eu fui membro da igreja do Evangelho Quadrangular, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu me lembro quando eu me converti, existiam pessoas, Moisés, 1000 vezes melhores do que eu. Pastor, você está se dividindo 1000 vezes, era pouco, era muito mais de vezes melhores. Despontados, cantava melhor, pregava melhor. Eu não sabia o que era igreja. Minha primeira pregação foi 1 minuto e meio, irmão. Eu não sabia nem o que ia falar. Mas Deus olhou para mim e falou: é você que eu chamo hoje, desde o ventre da tua mãe, vou fazer uma obra na sua vida. Sabe o que eu quero despertar você, irmãos? Eu estou comentando isso, talvez você já ouviu muitas coisas que eu estou comentando aqui, mas eu estou comentando para trazer um despertar para a sua vida, para você entender que você veio a esse mundo com um propósito, e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. É só você confiar e acreditar e perseverar e buscar pela sua própria vida espiritual. Eu faço parte daqueles que eram improváveis. Quem é também aqui? Faço parte daqueles que não tinham capacidade, não eram para ser, mas o Senhor escolheu. Você também foi escolhido, meu irmão. Você é improvável de Deus, mas Deus vai te tornar provável. Ele vai te abençoar, Ele vai te levantar. Eu não quero saber qual é o teu problema, qual é a tua luta, qual é a tua família. Eu sei que Deus é Deus que levanta. É só confiar. Confia. Continua acreditando. Continua buscando. Porque você vai ver o Senhor trilhar todos os teus caminhos. E todas as promessas que Ele te fez não cairão nenhuma por terra, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Fique de pé para a gente estar orando. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa o fundinho agora. Vamos orar em nome de Jesus. Bota a mão no teu coração. Pai,
que a tua bênção esteja sobre os teus filhos, Pai. Que o teu milagre venha alcançá-los de forma sobrenatural, Pai. A família, a casa. E que coisas que nós não podemos fazer. O Senhor tem feito as maravilhas do Senhor. A palavra do Senhor diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Sim, ó Deus. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Aleluia. que a bênção do Senhor venha nos alcançar, Senhor. Venha alcançar a vida desses que estão aqui no nosso meio. Eleva o teu pensamento a Deus. O milagre do Senhor vai te visitar. E o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus na sua vida. Faça aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Receba a cura hoje. Receba o milagre. Receba a restauração da sua família, da sua casa. Receba a transformação. Receba o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Receba aquilo que Deus tem para a sua vida, a promessa que Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus.